Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Uruguaios, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Karina Lucena. Canja Super Mega, Kátia B. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, tudo bem? Bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Hoje a gente tem como convidada a Karina Lucena, que já está na área. Tudo bem, Karina? Tudo certo. Prazer estar aí. Legal. E professor Fischer, como é que tá? Tô doente, tô com febre, tô com dor nas costas. Aí não fala assim. Não tenho nada, eu tô com medo de estar com tudo. Nessa semana eu entrei numa noia, fela da puta. Bah. Sim, eu sei como é. Eu já passei por umas coisas daí assim. Me dá frio, não é frio, sei lá. Olha aí, tu olha um guri que nem o Diego aí, tá aí de manga de camisa. É a juventude, né, professor? Aquela energia, né? Não, eu também me considero jovem, mas estou com frio. Sim, tu também tá na categoria jovem, Karina. Os velhos aqui somos eu e o professor. Mas na verdade era só uma homenagem à Kátia, porque sempre que a gente via no Ocidente ali, chegava e falava, que frio hoje a Kátia. Eu não sinto frio, então não tem problema. Então, na verdade, eu não sinto, eu sou uma velha. As velhas, em geral, não sentem frio, né? É uma das vantagens. O meu lado velho é que tá incorporando aqui hoje. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que vocês provavelmente não perceberam, mas eu preciso chamar a atenção porque é muito importante. E hoje é um encontro de 3 mulheres que têm nome que começa com a letra K. Uhum. Isso só acontece a cada 125 mil anos. Não é uma coisa assim, banal, entendeu? Então, aproveitem, porque vocês registrem isso, coloquem isso no diário da vida de vocês, fotografem. É o Sarau KKK. Sim, porque a gente vai ter a canja da Kátia B, né? Que, aliás, esse sarau online tem sido muito bacana porque a gente tem a chance de trazer cantores e artistas que de outra forma não poderiam vir a Porto Alegre, né? Tipo, poxa, a Nausete participou, a Fernanda Takai participou, a Camila Toledo, que está lá morando em São Paulo. Assim, muita gente legal que, olha, tem sido incrível. E a Kátia é uma outra artista que ela é super afim, me falou de vir fazer o sarau ao vivo no Ocidente. É uma cantora incrível e é legal também, tipo a Duda Braque. Muita gente não conhecia o pessoal daqui de Porto Alegre. E isso tem sido muito legal, me sinto muito feliz. Também convidados, né, Kátia? Também convidar. Imagina, Antônio Prata, que foi muito legal isso. O Fabrício Corsalete, né? Também a Bluebell. Não, o negócio... já tá demais, professor. Mas hoje a gente tem uma carioca. Nós queremos ouvir os paulistas, né? E sem contar o público, né? Porque a gente também acaba conseguindo... Sim. Já conversava, né? Porque, enfim, o áudio do sarau lá, tirado lá da mesa de som do Ocidente, já estava online, né? Já estava há bastante tempo pela Rádio Elétrica. Mas, de fato, ver as nossas caras aqui parece que engrandeceu o Brasil. Né? E o pessoal está mais... Engrandeceu o Brasil. Claro. Falando em Rádio Elétrica, não esqueçam da grande campanha Apoia-se. Apoia.se/Rádio Elétrica. Para colaborar no financiamento dessa potência. Essa potência. Do mundo, esse vídeo para todo o planeta, chamada... Não, mas... Legal. Obrigada, professor. O professor também está editando a revista Parêntese. Que é ótima. Parêntese.com.br para assinaturas a partir de R$10. Né? Eu queria dizer, pegando o gancho ali do que o Diego falou, que, na verdade, o nosso público ampliou muito
nessa versão online. Quer dizer, eu não sei se todo mundo que clica ali, que diz que assistiu, se assistiu mesmo, mas eu quero acreditar que... É o dado que temos. Clicou, já era. A gente está atrás de cliques, não está atrás de atenção, né? Falando nisso, mas mudando de assunto um pouquinho, a Kátia não, mas a Karina, o Diego e eu damos aula online, né? Uhum. Aí alguém esses dias botou uma postagem em algum lugar dizendo assim que parece, da aula online, parece coisa de sessão espírita, assim, fulano, tu tá aí, dá um sinal. Carlos, se tu tá me ouvindo, fala alguma coisa. Do copo, a sessão do copo. Nossa, é horrível. Os alunos ficam com a câmera fechada, né? Porque muitas plataformas nem aguentam mesmo tanta câmera aberta. E aí essa sensação de que tá falando com além, que às vezes vem uma voz. Gente, de onde vem essa voz? Dá até aquela saudade de ver o aluno dormindo em aula, né? Muito bom. Tá, Kátia, continua aí, por favor, quando você estava falando aí que o nosso público... Não, o nosso público aumentou e isso está engrandecendo o Brasil. Adorei isso. Sorte do Brasil. Sorte do Brasil. Eu me lembro de um argentino, o Vijalba, que esteve lá uma vez no Sarau, né? Participou, inclusive, e ele falou alguma coisa para o Fischer que agora eu não vou saber reproduzir, mas que era alguma coisa assim que, poxa, que em Buenos Aires não tinha um troço daquele, não foi uma coisa assim, professor? Tu lembra disso? Sim, não, e foi talvez num dos aniversários nossos redondos, tipo, sei lá, 10 anos, coisa assim, né? E aí ele disse, pô, em Buenos Aires não tem uma coisa tão antiga assim, ou sei lá, um programa de bar, enfim. É isso, não tem. Só nós é que temos. Melhor em tudo. Rio Grande do Sul, melhor em tudo. Bom, o nosso assunto hoje é um pouco mais ao sul, né? A gente vai fazer um sarau dedicado ao Uruguai e eu não sei, a Karina é que é a especialista, né, professor? Não sei quem é que começa. Ela que sabe tudo. Karina eu posso começar dizendo uma coisa. Posso começar dizendo uma coisa? Pode. Na faculdade, fazia letras e história e tal, tinha uns camaradas, tinha alguns alunos uruguaios, né, que eram, aqueles caras tinham fugido de lá e tal, e nós, num certo momento, sabe, vocês se lembram aquele grupo terrorista chamado ETA? Lembra daquele, né, dos bascos lá e tal? Sim, ETA, sim. Traduzido, queria dizer Pátria Basca e Liberdade, que era na língua deles lá, né? Uhum. E aí nós fizemos um partido que se chamava Pátria Guasca e Liberdade. Um partido clandestino. E aí o nosso... Isso é 78, 79, por aí. E aí já estava o Gabeira, sunga de crochê, aquela coisa toda, né? Campanha da anistia. Enfim, aí nós fizemos todo como se diz, uma plataforma. E uma das nossas premissas era invadir o Uruguai de noite e anexar ao Rio Grande do Sul. E no dia seguinte anexar as praias de Santa Catarina. E depois uma outra providência, digamos, pedagógica era promover um curso obrigatório de chula de acordo com a política do corpo do Gabeira. Toda uma concepção. Não, me lembrei dessa bobagem, porque para nós o Uruguai sempre fez parte da nossa vida, que a gente sempre está ali do lado e tal, o Uruguai, né? Então essa é uma introdução conceitual ao nosso debate de hoje. Muito obrigado. Muito bom. Tá, Karina. Agora tu tem 55 minutos, então, para falar... Para falar da literatura uruguaia, desde a origem até os nossos tempos. Eu vou desligar minha câmera aqui um pouquinho. Não, a gente falou que estava com saudade de gente dormindo, né? Agora todo mundo vai ter a oportunidade. Quer começar tu, Karina? Lê ou quer que eu leia? Posso começar. Eu vou falar do Benedetti, que eu acho que é por isso que estamos falando de uruguaios, né? Que ele completou o centenário. E, enfim, é um dos escritores mais conhecidos, eu acho, até na divulgação, acho que a Kátia colocou o Benedetti, o Onetti, o Galeano, né? Eu acho que o trio isso. aí. E o Mário Levreiro. E o Levreiro, que também é, né, mais jovem, engraçadíssimo. E aí eu escolhi o Primavera num Espelho Partido, do Benedetti, que é um texto que ele escreveu que é sobre o exílio, enfim, ele teve que se exilar, teve que sair do Uruguai durante a ditadura, por motivos políticos e tal, e aí esse livro fala de exílio, é um romance, é super
interessante, assim, pelos pontos de vista. Então, tem várias pessoas envolvidas na prisão de um militante político, a família dele. Então, cada capítulo é narrado por uma pessoa que vive junto essa prisão do Santiago, que é... E também aparece a voz do próprio Benedetti em alguns capítulos, falando de como que foi o seu exílio. Enfim, aí eu selecionei para ler um trechinho que é quando esse personagem está saindo da prisão. Então, aí tem uma coisa assim, esperançosa e tal, e o capítulo é praticamente um poema, ele é todo cheio de ritmo, assim, então acho que é legal para voz alta também. Então, posso ler? Claro. Então, vamos lá. Senhores, estou voando. E a aeromoça sorri e eu sorrio para ela. Talvez tenha se impressionado com minha boina, mas não vou tirá-la, só faltava essa. O que pensaria a velha de tudo isso? Talvez seja melhor que não tenha visto nem sentido. Falava pouco, mas comigo falava. Entre ela e o velho havia uma terra de ninguém, mas em certas ocasiões a atravessavam, algumas vezes ele, algumas vezes ela. O velho sempre se mostrou um pouco desconcertado e não era para menos. Mas a velha se comprazia em me dizer muito em segredo e o quanto o amava, sempre sob o juramento de que jamais abriria a boca. Linda velhinha a velha, ainda sinto falta dela. Depois desses 5 anos de inverno, ninguém vai me roubar a primavera. A primavera é como um espelho, mas o meu está com a ponta quebrada. Era inevitável, não ia sair inteirinho desse bem nutrido quinquênio. Mas apesar da ponta quebrada, o espelho serve e a primavera serve. O sagacíssimo Neruda perguntava em uma de suas odes: agora, primavera, revela-me para que serves e a quem serves. Sorte que recordei. Para que serve, eu diria que é para resgatar as pessoas de qualquer poço. Só a palavra já é um ritual de juventude. E a quem serve, bem, minha modesta impressão é de que serve a vida. Por exemplo, pronuncio simplesmente primavera e me sinto viável, animado, vivo. Então é isso, um trechinho do Benedetti em Primavera no Espelho Partido. Muito bem, quem que traduz? Muito legal. Ah, importante. A Eliana Aguiar, pela Alfaguara, saiu o livro. A Karina é professora de literatura hispano-americana, entre outras coisas, né? Hispano-americana e estudos de tradução do espanhol. Isso aí. Posso ler 2 poemas aqui, começar o meu? Por favor. Benedetti é uma maravilha, né? Deixa eu contar aqui com orgulho e vaidade que uma vez eu estive numa mesa com o Mário Benedetti. Mas não foi por mérito meu, foi porque era a prefeitura de Porto Alegre não me lembro mais, 94, uma coisa assim. Em 95 nós fizemos um evento lá em Montevidéu e aí levamos alguns escritores daqui, depois outros de lá e tal, né? E aí, por causa do prestígio que a prefeitura de Porto Alegre tinha naquele momento, o Benedetti saiu de casa. E aí nós fomos lá para a mesa, enfim, aí conversei com ele, assim, claro, enfim, um monstro sagrado e tal, né? E aí veio falar comigo, Karina, escuta essa, veio falar comigo a secretária da Embaixada Brasileira. E aí ela disse, como é que vocês conseguiram trazer o Benedetti e tal, né? Pô, a gente convida ele para um monte de coisa da Embaixada Brasileira, ele não aparece. Desculpa, né? Modéstia à parte. Mas é porque a gente estava com a bola cheia naquela época, né? Estava naquele momento, enfim, implantando orçamento participativo e tal. Vou ler 2 poemas dele. Vou ler em espanhol, sacaneando o espanhol aqui. Mas, enfim, são 2 poemas tão lindos que sobrevivem até a minha pronúncia ordinária. Depois eu traduzo, fazer que nem aquele poeta... Como é que é aquele poema do... como é que é? Gonçalo Tavares. Gonçalo Tavares, Vou traduzir, eu sei espanhol, não, eu vou ler. Um sistema passatempo. E diz assim, Kátia, só eu e tu vamos entender esse poema, essas 2 crianças aí não vão. Quando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era océano, un tanque, ¿no? Tanque de lavar roupa. Assim. La muerte solamente una palabra.
Já quando nos casamos, os ancianos estavam em 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Mas ele é muito bom, né, nessa. Muito ele tem bom. Um troço que eu acho que é uruguaio, mas pode ser só na minha cabeça, assim. Uma ideia meio fatalista da vida, assim, né? Mas ao mesmo tempo gente boa, assim, não é um fatalismo para te sacanear, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem muito cotidiano, né, Fischer? Tem muito a vida de Montevidéu e tal, então tem aqui essa tem vida junto com essa. Não é melancólico como são outros uruguaios, assim, eu acho que tem esse equilíbrio legal. Fatalismo lacrador, né? Fatalismo lacrador, né? Esse agora se chama currículum. Currículum. O cuento é muito sencillo, né? A história é muito simples. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que emigra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. La primera era, usted nace. La segunda era, usted sufre. Tercera, usted ama. Se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío, una confusão. Entonces usted muere. Entendeu? Tu nasce, olha para o céu, blá, blá, blá. Tu sofre, reclama comida, pede por comida, blá, blá. E pum, acabou. Tu ama, transfigura, uma eternidade provisória. Depois tu aprende, aí tu vai ficando sábio e tal, e aprende que a vida é sempre uma confusão. Então você morre. Grande, aqui, ó. Mário Benedetti. Mário Benedetti. E o legal de tudo é o seguinte, que ele é um baita poeta, um baita prosador, e é fácil de entender, não tem nenhuma frescura. Ensaísta também, né, Fischer? Tem uns ensaios dele, um livro de ensaios, Letras do Continente Mestiço, que também é ele interpretando toda essa geração dos anos 60, e o livro é de 67, eu acho. Já, assim, no calor da hora, entendendo o que estava acontecendo, o que os colegas estavam fazendo, assim, um super ensaísta também. É muito bom, né? Legal. Vai lá, Diego. Tá. Eu vou começar lendo uma poeta uruguaia chamada Cristina Peri Rossi, que nasceu ali na década de 40 e nos anos 70 teve que se mandar para a Espanha por conta de uma perseguição do regime, né? Ela tem essa coisa espantosa que é não só a obra dela ter sido proibida, mas o nome dela ter sido proibido de ser mencionado nos meios de comunicação, assim, um negócio que me parece pesado, né? Enfim, e ela tem várias obras, escreveu muitos contos e tudo mais, mas eu vou ler alguns poemas que acho que ela publica principalmente a partir dos anos 2000, né? Então ela vive desde então em Barcelona, até já falou bastante sobre isso, sobre voltar ou não. E entra um pouco no gancho aí também do trecho que a Karina tinha lido, que fala sobre, de alguma forma, fala sobre exílio. Fala, na verdade, sobre partida e sobre, enfim. O primeiro, eu vou ler dois agora, depois acho que mais adiante eu vou ler mais dois dela. O primeiro tem como título Montevidéu, que está num livro justamente de 2003, cujo título é Estado de Exílio. Então é Montevidéu. Nasci numa cidade triste, de barcos e emigrantes, uma cidade fora do espaço, suspensa por um mal-entendido. Um rio grande como o mar, uma planície deserta como pampa, um pampa cinza como o céu. Nasci numa cidade triste, fora do mapa,
distante de seu continente natural, deslocada do tempo, como uma velha fotografia tingida de sépia. Nasci numa cidade triste, de pátios com samambaias, clarabóias verdes e o envolvente perfume das glicínias, flores bêbadas, flores lilás. Uma cidade de tangos tristes, velhas prostitutas de 2x4, marinheiros extraviados e bares que se chamam City Park. E, contudo, a amei com um amor desesperado. A cidade dos impossíveis, dos barcos encalhados, das prostitutas que não cobram, dos mendigos que recitam Baudelaire. A cidade que aparece nos meus sonhos, acessível e distante ao mesmo tempo, a cidade dos poetas franceses e os comerciantes poloneses e os marceneiros galegos e os açougueiros italianos. Nasci numa cidade triste, suspensa no tempo, como um sonho inacabado que se repete sempre. E aí eu vou ler o segundo, esse é uma tradução da Glória Paiva, e o segundo, o título é A Viagem, e é basicamente aí a questão do exílio, né? Minha primeira viagem foi a do exílio. 15 dias de mar, sem parar, o mar constante, o mar antigo, o mar contínuo, o mar, o mal. 15 dias de água sem luzes de neon, sem ruas, sem calçadas, sem cidades, só a luz de algum barco em fuga. 15 dias de mar e incerteza. Não sabia aonde ia, não conhecia o porto de destino, só sabia aquele que deixava. De bagagem, uma mala cheia de papéis e de angústia. Os papéis para escrever, a angústia para viver com ela, companheira amiga. Ninguém se despediu de ti no porto de partida, ninguém te esperava no porto de chegada. E as folhas de papel em branco embolorando, tornando-se amarelas na mala, maceradas pela água dos mares. Desde então tenho o trauma do viajante. Se fico na cidade, me angustio. Se vou, tenho medo de não poder voltar. Estremeço antes de fazer uma mala, quanto pesa o imprescindível. Às vezes, preferiria cair fora. O espaço me angustia como aos gatos. Partir é sempre se partir em dois. Essa é a Cristina Peri Rossi. Muito legal. Bueno, eu vou ler 2 poemas do Benedetti também, tá? Esse aqui é de uma antologia, O Amor, as Mulheres e a Vida, que o Júlio Gerlin, né, aqui de Porto Alegre, traduziu. Inclusive, ele esteve uma vez em... eu ia dizer, ele esteve uma vez em Porto Alegre, eu ia dizer a louca já achando... Olá, Porto Alegre, boa noite. Sim, ele esteve no Sarau, participou, tá? Eu vou ler, então, vou começar com esse aqui. Uma mulher despida e no escuro. Uma mulher despida e no escuro tem uma claridade que nos ilumina. Assim que se acontece um desconsolo, um apagão ou uma noite sem lua. É conveniente e mesmo imprescindível ter à mão uma mulher despida. Uma mulher despida e no escuro gera um resplendor que dá confiança. Então vira domingo o calendário. Tremem em seus cantos as teias de aranha e os olhos felizes e felinos olham e do olhar nunca se cansam. Uma mulher despida e no escuro é uma vocação para as mãos. Para os lábios é quase um destino e para o coração um esbanjamento. Uma mulher despida é um enigma e sempre é uma festa decifrá-lo. Uma mulher despida e no escuro gera uma luz própria e nos acende o teto. O teto se converte em céu e é uma glória não ser inocente. Uma mulher querida ou vislumbrada desbarata por uma vez a morte. Esse é um. O segundo,
Ah, é bacana, né? Muito bom, né? O outro é esse aqui, ó. Isso aqui é muito interessante porque ele é um poema, assim, é uma ode à amizade, mas o jeito que ele organizou aqui a coisa ficou muito inusitada e divertida. O título, Lovers Go Home. Agora que comecei o dia retribuindo o teu olhar e me encontraste bem, e te encontrei mais linda, agora que por fim está bem claro onde estás e onde estou. Sei, pela primeira vez, que terei forças para construir contigo uma amizade tão bacana que do vizinho território do amor, com desesperado, quer dizer, que do vizinho território do amor, esse desesperado, começarão a nos olhar com inveja e acabarão organizando romarias para vir nos perguntar como fizemos. Acho o máximo. Tá aí, então, Mário Benedetti. É a Karina, vai lá. Sim, então, já que vocês escolheram poetas, também vou agora para uma poeta uruguaia, Idea Vilarinho. E acho que é legal comentar isso, que o Uruguai tem muitas poetas, mulheres poetas. Então, desde o início do século XX, tem a Delmira Agostini, a Juana de Ibarburu, tem uma série de poetas negras. A literatura afro-uruguaia é super forte, assim, é forte no Uruguai, forte na América Latina. Tem a Virgínia Brindes de Salas, é uma poeta negra também, assim, uma precursora, tipo, e eles têm várias coletâneas de poetas negras também, mas eu acabei escolhendo a Idea Vilarinho, que é da geração do Benedetti, do Onetti, interagiu com eles na revista Marcha, que é uma revista super importante no Uruguai, uma revista progressista, assim, que centralizou esses escritores todos, começaram escrevendo crônicas lá. E também escolhi ler um poema da Idea Vilarinho, porque o livro que eu tenho, que é esse aqui, ele foi a seleção Não deu para ver, não deu para ver. Não deu? Não, Noturnos e Outros Poemas, tá? Isso, Noturnos e Outros Poemas, a tradução e seleção é do Sérgio Faraco. E eu acho que é importante falar também que muito do que a gente conhece de literatura uruguaia, o Sérgio Faraco que nos fez conhecer, assim, ele é um grande tradutor dos autores uruguaios, ele retraduziu agora o Veias Abertas da América Latina, do Galeano, o Morosoli, um monte de coisa para LPM, inclusive. Então, esse livro saiu pela editora da Unicinos. Antes ele traduziu muito para Mercado Aberto, lá no começo também, dos anos 90, naquele contexto lá de Mercosul e tal. A Mercado Aberto abriu uma linha editorial grande, né, com autores uruguaios. Isso. Tem aquela correspondência do Faraco com a Reg também, né, que eles traduziu e depois ele exatamente publicou. Exatamente. Essa eu acho que é pela LPM, não sei, Fisch. LPM. Não. Enfim, então é um poema da Idea Vilarinho, e tradução do Sérgio Faraco. Me pergunto, não pensarás às vezes, não voltarás os olhos para aquela estante, para o livro que devolvi ao seu lugar, para aquela mesa de café em Malvin, já tarde, ao ar livre, comigo e os rapazes, ou talvez para o café Parrareria, de onde fugi e deixei que me alcançasses. Não te recordarás, suponho, de minha porta entreabrindo-se às 2 da tarde, e tu com um chapéu que por fim regressavas. Não te recordarás, por certo, não saberás que uma noite te esperei, e foi uma noite de amor, e não vieste, e fui feliz, vagando pela casa, escutando a escada, esperando-te. Houve também as noites, tola que eu era, te odiava, em que telefonavas. Me diz, como ordeno essa série? É melhor isto ou isto? E aquela outra no chão, com lua e meus retratos atirados por ali, que ainda tem manchas de vinho. Ou a noite terrível, em que estavas a chorar no telefone. Nunca chorei, dizias. Me deixa ir aí, dizias. E eu, meu amor, eu te mandar embora, não te queria mais. E eu, meu amor, e eu estava com outro. Então, essa é
Ideia Vilarinho, empoderada desde 1955. Desde sempre. Esse livro deixa eu ver, que é uma coletânea. Então, esse poema faz parte do Poemas de Amor, que é de 1957. Também. Nós estava nascendo e ela já estava... O ano que eu nasci, ela já estava mandando ver. Ela já estava com outro, e o cara chorando no telefone. Não, ela não só estava com outro, como ela estava cantando isso, entendeu? Que já é diferente, né? Exatamente. Vai lá, professor. Eu tô também, não sei o que eu leio, eu já sei, vou ler Mário Levreiro, é o seguinte. O professor vai dar uma de de novo e vai começar, não sei o que. Ela fez como se chama esse? Um meme, não? Ela fez então, eu vou inserir aqui para quem não viu. Aliás, ninguém viu, porque esse foi para consumo interno. Eu vou botar aqui de sacanagem, professor. Não, eu vou um livro assim, você pegou e ficou meio... Não, porque foi assim, quando tu fez isso, no chat, a Natália Protásio falou assim, olha, professor Travolta. E eu já tinha achado engraçado aquilo, mas aí eu peguei e fiz isso aqui, que vocês vão ver agora. Porque isso aqui, essa voltinha aí tem a ver com o seguinte, quando a gente vai para o sarau lá no Ocidente, a gente sempre vai com vários livros, e muitas vezes acontece que a leitura do outro nos lembra alguma coisa que a gente levou também, mas que não estava naquela ordem, enfim. Não estava nem na fila, mas aí entra. E aí acontece que aqui eu estou em casa com os meus livros tudo por perto, entendeu? Porra, daí a minha cabeça fica a mil, eu digo, olha só tal coisa, aí eu vou, mas não posso sair daqui. Aí entra outra volta. Outra volta, entendeu? Outra volta. Mário Levreiro é o seguinte, o Mário Levreiro nem se chama Mário nem Levreiro, né? Como é que é a história dele? Ele é Barlota, uma coisa assim, né? Como assim? Não se chama Mário nem Levreiro? Me enganou. Acho que Mário ele é Jorge Mário Barlota. Tá. Enfim, é um cara muito interessante, como vários dos escritores uruguais, é um cara que também morou de Montevidéu, ele também morou em Buenos Aires há algum tempo, enfim. Eu cheguei nesse cara aqui porque o Léo Maslia, que é um pequeno gênio uruguaio e tal, que é amigo do Arthur de Faria e tal, o Arthur perguntou para ele. O Léo Maslia é músico, contista, poeta, performer, bota lá o nome dele, Léo Maslia, com H no fim, Maslia. Vocês vão ver, tem cenas dele maravilhosas no YouTube. Enfim, é um cara sensacional, gosta de nonsense e tal, né? O Arthur, quando conheceu, ele disse assim, quem é que tem de bom para ler no Uruguai e tal, recente, não sei o quê. E aí o Maslia disse, é o Mário Levreiro e mais ninguém. Eu acho que foi por aí que a gente começou a conhecer. E ele é muito engraçado, tem algumas coisas traduzidas tá aí aqui, então são várias histórias que se chama, sei lá como é o nome, que é o Porteiro e o Outro, é uma coletânea, né? Então a história é a seguinte: na praia solitária, tomo sol deitado de barriga para cima. Depois de um pequeno momento, eu me deito sobre o lado direito, apoio o cotovelo na areia para ir me ajeitando, fico sentado, dobro uma perna, olho por cima do meu ombro esquerdo para trás, depois olho o mar em frente de mim e logo olho para a direita. Longe, como a 200 ou 300 metros, vejo um corpo de mulher sobre a areia. Então, a cena é essa, tá? É um cara que está ali se ajeitando, sentou, olha, daí vê uma mulher, um corpo de mulher sobre a areia. Ela está sentada, abraçando os joelhos e olhando o mar. O cabelo negro e liso, preto e liso, cobre os seus ombros. Ela tem uma pequena, olha só, uma pequena malha de 2 peças. É um biquíni, né? Mas é uma coisa de 2 peças, assim, de cor verde. Minha passividade se vai transformando pouco a pouco num vivo interesse. Me permite apreciar cada vez mais detalhes, apesar da minha miopia e da distância. Chego mesmo a crer que conheço essa mulher. Seria a mesma que ontem tinha me chamado a atenção no centro do balneário, fazendo compras.
eu tinha sentido que ela me olhava com uma breve intensidade. Depois recordo que ontem eu já tinha encontrado ela, eu já tinha achado ela parecida com alguém, mas sem poder localizar quem era. Agora, essas 3 imagens, a mulher de anos atrás, a mulher de ontem e essa que eu estou olhando, se fundem em uma só imagem e eu me ponho em pé e começo a andar na direção dela. Na medida em que me aproximo, eu vou ficando cada vez mais esquisito, eu vou achando cada vez mais esquisito a sua extrema imobilidade. Depois, quando eu estou muito próximo dela, me meto no mar, me jogo no mar, rindo da minha miopia e da minha imaginação. Sem necessidade de chegar ao seu lado, eu pude perceber que essa mulher, tão parecida com a de ontem e com daquela recordação imprecisa, era na realidade um tronco retorcido de árvore, trabalhado pela água, com uma bolsa velha enganchada num dos ramos. Um saco, né? Um saco de plástico, assim, enganchado no ramo. O riso deu passagem a uma leve dor de cabeça. O riso começou, né? Enfim, deu uma leve dor de cabeça que se dissolveu enquanto eu nadei embaixo d'água. De volta ao meu lugar primitivo, sentado na areia, olho novamente em direção ao tronco de árvore e volto a ver com total nitidez a mulher, que agora deixa de abraçar os seus joelhos com os braços, se põe graciosamente de pé, sacode uma toalha branca com pintas azuis para tirar a areia e começa a distanciar-se em direção ao bosque dos pinheiros, fazendo ondular as cadeiras, né? E sem olhar uma só vez na minha direção. Essa é a história. Maravilhoso isso, né? Olha, bom. Chega perto e ele é dono de fazer essas coisas, sabe, essa misperception, assim, esse pequeno engano, assim, que tu olha uma coisa é outra, isso ele faz o tempo todo na narrativa, né? Maravilhoso. Muito bom. Diego, vamos lá. Vou ler agora 3 poemas curtos aqui de uma outra poeta chamada Ida Vitale, que acho que é bem da geração ali da Ideia Vilarinho, né? Da ideia. De quem nasceu na década de 20 ali, segue, isso. Que ganhou o Prêmio Cervantes agora em 2018. Também acho que muito pouco, acho que como quase todas, muito pouco traduzidas no Brasil, assim, a gente não encontra, acho que nenhuma antologia, né, assim, muito ou reeditada que seja, né, como é o caso da Vilarinho traduzida pelo Faraco, né. Bom, eu vou ler 3 poemas, então, aqui. A questão do exílio vai aparecer também, ela também foi exilada nos anos 70, ela saiu, foi para o México, e depois acho que ela foi para os Estados Unidos e por lá ficou também. O primeiro deles é Quadro. São bem curtos. Construímos a ordem da mesa, a folhagem da ilusão, um festim de luzes e sombras, a aparência da viagem na imobilidade. Esticamos um branco campo para que nele esplendam as reverberações do pensamento em torno do ícone nascente. Então soltamos nossos cachorros, incitamos a caçada, a imagem sereníssima, virtual, cai desgarrada. O segundo é Exílios. Estão aqui e ali, de passagem, em lugar nenhum. Cada horizonte onde uma brasa atrai. Poderiam ir até qualquer fissura. Não há bússolas nem vozes. Cruzam desertos que o bravo sol ou que a geada queimam, e campos infinitos sem o limite que os torna reais, que os faria de solidez e pasto. O olhar se acomoda como um cachorro, sem nem mesmo o recurso de mexer o rabo. O olhar se acomoda ou retrocede, se pulveriza pelo ar, se ninguém o devolve. Não volta ao sangue, nem alcança quem deveria. Se dissolve tão só. Esses 2 aqui são de tradução de uma poeta chamada Mariana Basílio. E agora o terceiro
É a tradução da Débora Andrea Zacarias. O título é Sorte. Esse aqui acho que é um pouco mais... uma atmosfera um pouco mais concreta e mais, um pouco mais empenhada também, né? Sorte. Por anos, desfrutar dos erros e de suas emendas. Ter podido falar, caminhar livre, não existir mutilada, não entrar, ou sim, em igrejas, ler, ouvir uma música querida, ser na noite um ser como no dia. Não ser presa a um trabalho, medida em cabras, sofrer domínio de parentes ou apedrejamento legal. Não desfilar nunca e não admitir palavras que coloquem no sangue limalhas de ferro. Descobrir por si mesma outro ser não previsto pela ponte do olhar. Ser humano e mulher, nem mais, nem menos. Essa então é a Ida Vitale. Muito bom. Bueno, eu vou também no Mário Levreiro, que na verdade é Mário Levreiro, né? Mas não é o único nome dele, mas tem os dois nomes no meio. Porque né? Mário Barlota Levreiro, né? Dale. Então, eu adoro esse livro aqui, esse livrinho que é El Alma de Gardel. Ele tem um tipo de humor que eu adoro, né? Então a história, assim, o personagem, o protagonista é um velho meio abilolado, assim, meio, sei lá, acho que é aposentado, que fica dando banda. Então ele vai na biblioteca pública, vê umas velhas lendo jornal, aí tá chovendo, ele pega um guarda-chuva, ele leva, rouba, né? E aí já deixa no ônibus, porque já parou de chover, e ele tem vai seguindo uma loucureba, assim, conversando com as pessoas e interagindo de uma forma meio maluca. E tem uma parte que é desse livro que eu fiz uma tradução tosca, mas eu prefiro ler daqui do que ficar traduzindo na hora. Então, é assim, em casa... há uma coleção de guarda-chuvas, claro, né? O cara vive roubando guarda-chuva. Vários deles pretos, um azul, um com estampas, eu acho, de flores brancas, finas linhas brancas, e um vermelho. Todos eles foram esquecidos pelas mulheres, assim como alguns broches de liga. Professor, isso aí, liga, cinta liga é uma coisa também. Bom, mas nem a minha avó, esse nem eu. Não, mas esse aí é mais antigo que nós, né? Mas enfim, e tinha broche, né? Então assim, alguns broches de liga e uma quantidade de presilhas e grampos de cabelo. As ligas quase não se usam, o que é uma pena, porque permitiam que ficasse exposto um bom pedaço de perna, aquele pedaço de perna que ficava entre a ponta da meia e o início da calcinha. Agora elas usam meias calça, que cobrem tudo, e a visão daquele pedaço especial de carne se perde. A igreja sabia o que estava fazendo. Hoje tudo parece perdido. Mas não vou ficar com os guarda-chuvas. A rigor não vou ficar nem com os broches, as presilhas ou os grampos de cabelo. Vou abrir mão de tudo isso, porque parece inútil guardá-los como lembrança, principalmente quando me esqueci das mulheres que tais objetos deveriam me lembrar. Ou se não as esqueci completamente, preciso fazer um esforço de concentração para lembrá-las. E não acho que vale a pena. Não porque elas não valessem a pena, mas agora não vale a pena tentar lembrá-las, porque isso não as traz para o meu lado novamente. Por outro lado, é melhor que não estejam do meu lado, porque estarão certamente velhas. Ou pelo menos não serão como antes. Eu acho graça porque eu sou velho, entendeu? Então, assim, deixar bem que velho pode rir de piada de velho. Tá. Então, assim, porque estão certamente velhas, ou pelo menos não serão como antes. E é melhor deixar as coisas como estavam. Aí vem a parte final que eu vou ler, que eu adoro, que ele diz assim: de qualquer forma, não sei usar guarda-chuva. Quando tento fazer isso, tenho problemas.
Acontece que entro em poças ou tropeço em coisas para evitar que a parte superior fique presa em outros guarda-chuvas, em árvores, pessoas, ou o contrário, acidentes aéreos acontecem enquanto observo meus pés. É uma experiência ruim e não consigo entender como a humanidade não superou o guarda-chuva. E ainda não, né? Tento fazer isso, seja usando um chapéu e uma jaqueta impermeável, ou, na maioria das vezes, ficando em casa quando chove. Esse é o Mário Levreiro, El Alma de Gardel. É isso. Muito bom, né? Ele tem um quê meio, eu ia dizer, do chapliniano, mas não é. Ele é mais parecido com o Buster Keaton, aquele, sabe? Aquele cara que é da época do Chaplin, mas que não ria nunca também, que sempre aquela cara em ponto morto, assim, né? Isso. Sim. Ele é um engraçado, assim, parece que é meio sem querer, né? Parece que é meio sem querer. Isso aí. Karina, vamos lá. Ai, eu tô em dúvida agora. Faz parte da vida. Faz parte, né? Que cruel a vida. Porque eu tinha selecionado uma autora contemporânea. Vou falar dela e vou ler o outro, aquela coisa assim, né? Aí resolvo o problema da dúvida. Não, tem uma autora, Inês Bortagaray, que foi traduzida para o português e tal, que era um trechinho super engraçado de uma família uruguaia saindo em férias, indo para a praia, assim, a família inteira, o pai e a mãe nos bancos da frente, 4 crianças no banco de trás, e uma viagem daquelas de praia, assim, de um dia inteiro. Eu imagino que eles estão vindo aqui para a Cidreira, para alguma coisa assim, e não está escrito, mas imagino que eles estejam vindo para algum lugar. E aí aquela coisa, imagina 4 crianças no banco de trás durante um dia inteiro, daí um vomita, um quer outra coisa, né? Eu acho super engraçado. Então fica aí a dica da Inês Bortagaray, mas eu vou ler um Onetti, porque vocês não escolheram o Onetti, eu achei que vocês iam escolher. E o Onetti é um escritor que eu estudei e tal, acho importante. Ele lá no início, quando o Fischer comentou que tem alguma melancolia assim, no Benedetti, mas ela vem junto com algum senso de humor e com essa coisa do cotidiano. O Onetti, eu acho que talvez seja um dos mais melancólicos dos uruguaios. E, enfim, também teve que sair, né, durante a ditadura, foi para a Espanha, e aí ele ficou tão puto com isso de sair que ficou lá na Espanha, morreu lá, não voltou nunca mais para o Uruguai. Enfim, aí o assunto dele é sempre uma coisa assim, meio deprê e tal, mas o texto, a forma como ele escreve, tem muita vivacidade, então acho que vale a pena. Aí eu escolhi os 2 primeiros parágrafos de um conto chamado Bem-vindo, Bob, que é também dos anos 50, acho, dos anos 40 talvez. E aí é meio triste porque é isso, a gente estava falando de velhice e tal, que é esse Bem-vindo, Bob, o narrador está dando as boas-vindas para o Bob à velhice, à maturidade. O Bob era uma pessoa jovem, agora não é mais jovem. Enfim, não é uma velhice prazerosa, é uma coisa meio... Enfim, tá, vou ler aí. Bem-vindo, Bob. É certo que a cada dia estará mais velho, mais distante do tempo em que se chamava Bob, dos cabelos loiros caindo na têmpora, do sorriso e dos olhos luzidios de quando entrava silencioso na sala, murmurando um cumprimento ou movendo um pouco a mão perto da orelha, e ia sentar-se sob a lâmpada, perto do piano, com um livro ou simplesmente quieto e à parte, abstraído, olhando-nos durante 1 hora sem nenhuma expressão no rosto, movendo os dedos de vez em quando para segurar o cigarro e sacudir as cinzas da lapela de seus ternos claros. Igualmente distante, agora que se chama Roberto e se embriaga com qualquer coisa, protegendo a boca com a mão suja quando tosse, do Bob, que tomava cerveja, apenas 2 copos na mais longa das noites, com uma pilha de moedas de 10 sobre sua mesa na cantina do clube para gastar na jukebox. Quase sempre sozinho, ouvindo jazz, o rosto sonolento, contente e pálido, movendo apenas a cabeça para cumprimentar-me quando eu passava, seguindo-me com os olhos pelo tempo que eu ali permanecesse, pelo tempo que me fosse possível suportar seu olhar azul, incansavelmente fixo em mim,
mantendo sem esforço o desprezo intenso e a ironia mais suave. Mas também com algum outro rapaz, aos sábados, alguém tão raivosamente jovem quanto ele, com quem conversava sobre solos, trompetes e coros e sobre a cidade infinita que Bob construiria na costa quando fosse arquiteto. Ao me ver passar, ele parava para fazer-me o breve cumprimento sem tirar os olhos de meu rosto, derramando palavras apagadas e sorrisos por um canto da boca para o companheiro que, por fim, também me olhava, duplicando em silêncio o desprezo e a ironia. Então, depois segue o conto, mas enfim, eu acho uma preciosidade, assim, a construção da frase, tudo no lugar certo, isso de alguém tão raivosamente jovem quanto ele, a gente já entende esse ódio que o narrador tem da juventude do Bob, e agora tá meio dizendo, ó, tu também tá chegando aqui, então pode parar de jogar na minha cara que tu é jovem. Bem-vindo, Bob, do Juan Carlos Onetti, e a tradução é da Joseli Viana Batista, que também é uma super tradutora de literatura hispana. Legal. Vai lá, professor. Eu também ia ler uma, não vou ler. Não, do mesmo livro. Esses contos completos aqui, né? É dele aquele Tão Triste Como Ela? De cortar os pulsos, né? Eu me lembro de uma conhecida minha, a Milena Weber, que quando esse livro foi traduzido em português, ela disse assim, se eu tivesse achado esse título, eu nem escrevi o livro. É tão triste como ela. Sim, não, e é naquela... Muito... Eu acho que teve até uma coletânea que era Tão Triste Como Ela e Outros Contos. Isso, exatamente. Por isso. Estava na capa. Daí a Milena não tinha nem lido o livro, ela aplicou essa. Mas é isso, como a Karina leu agora, assim, os textos do Onetti, mesmo os contos, eles dependem de um trabalho mental muito grande do leitor, né? Que ele está contando uma história e tal, mas é sempre assim, tem muito esse conto que é um clássico, O Possível Balde. O cara é um fudido, assim, o cara não tem nada, o cara é cobrador de dívida, mas ele está com uma grana no bolso e tal, daí ele está andando pela rua e ele vai o dinheiro, o texto não diz isso, mas ele mostra que o cara vai se sentindo grandão, entendeu? Ele bota a mão no bolso, tem aquele dinheiro, aí ele olha para uma mulher, deve ser uma prostituta, né? Mas ele olha e faz uma onda para ela, assim, e tal. Aí ela chega perto dele, ele vai, ajuda ela a atravessar a rua, enfim, né? E aí vai contando, e aí ela, que o senhor é tão distinto. E tu vai, na verdade, tu vai apreciando muito esse trabalho mental da gente de ver assim, a diferença entre o que ele é e o que ele quer passar e o que ele acha que é e tal, né? Enfim, ele é maravilhoso, né? A Karina fez o seu doutorado sobre este assunto, né? Orientado pelo professor. Eu ia dizer, convivemos com o Onetti durante algum tempo. Eu menos do que tu, né? Mas foi maravilhoso. Sim. Bom, mas eu vou insistir no Mário Levreiro. É o seguinte, tem um livro dele sensacional que se chama, foi traduzido ao português, que se chama... La Novela... La Novela Luminosa. La Luminosa. Cara, hoje em dia ficou meio na moda falar isso aqui. Esse é um romance de um procrastinador. E é um romance muito parecido com a vida do autor, né? O Levreiro é um cara assim, que fez de tudo na vida, enfim, traduziu, escreveu coisa banal, escrevia a palavra cruzada para sobreviver, para jornal. Roteiro, enfim. Muitos personagens dele são os caras, assim, uns escritores que não deram certo, né? Tem uma novelinha dele que eu agora não vou lembrar como é, que é maravilhosa, que um dia ele chega na editora, lá, o editor é camarada dele, chega lá com o original, ele sabe que não vai dar certo. Como é que é o nome daquela novela? Derretou em Mis Manos. Derretou em Mis Manos, exatamente. Deixa comigo. Deixa na minha mão. E aí ele chega lá para publicar, mas já sabe que o cara não vai dar. E ele diz, pô, mas é que eu estou precisando de uma grana e tal, não sei o quê. Daí o cara diz, mas eu tenho um negócio para ti, que é o seguinte. Eu recebi um original, mas não dá pelo selo não dá para saber exatamente de onde é só a cidade. E não dá para, enfim, não tem remetente e tal, mas a editora resolveu publicar porque agora nós temos um patrocínio de uma associação de direitos humanos, sei lá, ou da Suécia, uma coisa assim, né? Que está querendo publicar histórias da ditadura, então isso aqui... Então tem que descobrir quem é o autor. Tu topa? Esquece o projeto dele de escritor e tal, e vai ser detetive. Ele corre pelas aquelas cidadezinhas pequenas e desoladas do Uruguai, né? Enfim. E aí os nomes das cidades,
A penúria. Não sei. Penúrias, misérias. Esse romance, eu estava no romance de um procrastinador que coincide com a história dele, porque de verdade ele, no ano 2000, coisa assim, ele ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim para escrever um livro. E ele escreveu um grande diário de um personagem que é como ele, assim, que é um cara que tem uma grande ideia para escrever um romance, que é o Romance Luminoso, que ocupa as 50 páginas finais do livro aqui. Na verdade, nem 50, porque no fim é só um pedacinho de história, né? E todo o romance é ele... Aí não... Agora ele teve uma grande ideia, e o diário vai dizendo, eu tive uma grande ideia, vou sentar para escrever, mas primeiro eu vou jogar só um pouquinho no computador, né? Jogar um joguinho desse passatempo. Cara, é maravilhoso. Então eu vou ler só um trechinho do último capítulo, que se chama Primeira Comunhão, que é para ser o núcleo da novela Luminosa. Quando eu me mudei para esse apartamento há alguns anos, achei simpática a descoberta de um azulejo que se via do alto da escada, acima da porta, que tinha uma imagem da Virgem. Mas abaixo, presa ao dintel, havia uma plaquinha com as palavras Ave Maria Puríssima. Pensei numa fazenda. Alguém espalma as mãos e grita Ave Maria Puríssima. E eu respondo de dentro, também gritando entre latidos dos cães, concebida sem pecado. Aquelas memórias de reflexos de infância, assim. Eu fiquei pensando nesse troço, pensei numa fazenda. A tradução, isso aqui é do Cherchenesky, eu acho, né? Do Antônio Cherchenesky. É, do Cherchenesky. O que numa fazenda? Será que é fazenda mesmo? Eu posso olhar ali. Vou olhar lá no... Ó, ficar Esse azulejinho me ajudou a me sentir protegido na aventura de viver sozinho depois de ter perdido o costume. Não faz muito tempo, uma aluna que saía da minha casa depois do fim da oficina, ele dá oficina para escritor, candidato a escritor, né? Da porta do elevador se virou e apontou o azulejo. Você é católico? Perguntou. Fiquei olhando para ela por vários segundos, num estado de extrema perplexidade. Tratava-se de uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. Não sei o que te dizer, respondi. E a questão ficou dando voltas em minha mente por muito tempo, depois que os alunos foram embora, e continuou aparecendo e dando voltas por vários dias. Uma tarde na cozinha, enquanto eu lavava a louça, maravilhosa oportunidade de reflexão, encontrei a resposta. Formulei-a de forma lenta e clara. Sim, sou católico da mesma maneira que sou uruguaio. Não por escolha, e sim por nascimento. Esse é o começo do último capítulo desta maravilha aqui. Romance Luminoso, muito bom. Achou o original aí, Kátia? Eu tô com ele ali, tu quer que eu pegue, mas aí até achar a parte. Fazer um seminário aqui sobre tradução e tal. Sim, cotejo. A Karina é professora de tradução. Vai lá então, Diego. Tá, eu nem sabia se eu ia ler, mas aí como ficou o papo da raiva dos jovens e tudo mais, da velhice, aí eu tinha separado aqui, mas não sabia se ia ler, mas eu vou ler um trecho aqui, então, só para que fique o registro, que é de uma espécie de, digamos assim, o Rimbaud uruguaio antes do Rimbaud, né? Que é um cara lá do século XIX chamado chamado não, né? Depois ele ganhou esse de Conde de Lautréamont, né? Um cara chamado Isidore Ducasse, que é filho de um diplomata francês, eu acho que está no Uruguai. Então ele nasce aqui, vive até quase os 15 anos no Uruguai, e depois ele vai para a França, e ele morre super cedo, com 24 anos. Então, de fato, ele produz uma obra, né, esse livro esquisitíssimo chamado Os Cantos de Maldoror, né, que vira, mas assim, o André Breton lá entende ali um princípio do surrealismo, alguma coisa. Então, é daquelas obras meio ilegíveis e tudo mais, aquela proposta meio esquisita, um mergulho na linguagem, uma prosa poética e tudo mais. Eu vou ler só o início para que fique pelo menos o registro aqui desse jovem inovador, que é basicamente, acho que 10 anos mais anterior ao Rimbaud, né? Eu acho que é por aí, acho que o Rimbaud é da metade da década de 1850 e o Lautréamont da metade da década de 1840. Enfim, pouco importam as datas. Eu vou ler basicamente a abertura, é uma espécie é o primeiro canto, mas funciona como uma espécie de prefácio, porque ele conversa basicamente com o leitor. E ele começa dizendo assim: praza ao céu que o leitor, encorajado e momentaneamente feroz como o que está lendo, encontre sem se desorientar seu caminho abrupto e selvagem
através dos pântanos desolados dessas páginas sombrias e cheias de veneno. Já deu para sacar que não vai dar para entender nada mesmo, né? Então é só entrar no delírio verbal ali, né? Pois, se não investir em sua leitura uma lógica rigorosa e uma tensão de espírito igual, pelo menos a sua desconfiança, as emanações mortais deste livro embeberão sua alma como a água ao açúcar. Não convém que todo mundo leia as páginas que vão se seguir. Somente alguns saborearão este fruto amargo sem perigo. Em consequência, alma tímida, antes de penetrar mais longe em semelhantes matagais inexplorados, dirige os calcanhares para trás e não para frente. Ou seja, vaza daqui, né? Escuta bem o que eu te digo. Dirige teus calcanhares para trás e não para frente, como os olhos de um filho que se desvia respeitosamente da contemplação augusta da face materna. Ou melhor, como um ângulo a perder de vista de grous friorentos, meditando muito, que durante o inverno voa poderosamente através do silêncio, as velas todas enfunadas, em direção a um ponto determinado do horizonte, de onde parte de repente um vento estranho e forte, precursor da tempestade. O grou mais velho, e que forma sozinho a vanguarda, vendo isso, abana a cabeça como uma pessoa sensata, consequentemente seu bico também, que faz estalar e não fica contente, também eu não ficaria em seu lugar, enquanto seu velho pescoço, desguarnecido de plumas e contemporâneo de 3 gerações de grous, agita-se em ondulações irritadas que pressagiam a tempestade cada vez mais próxima. Depois de ter com sangue frio olhado diversas vezes para todos os lados com olhos cheios de experiência, prudentemente é o primeiro, pois é ele que tem o privilégio de mostrar as plumas do rabo aos outros grous inferiores em inteligência, que, com seu grito vigilante de melancólica sentinela, para rechaçar o inimigo comum, vira com flexibilidade a ponta da figura geométrica. É talvez um triângulo, mas não se vê o terceiro lado que formam no espaço essas curiosas aves migratórias, seja a bombordo, seja a estibordo, como um hábil capitão. E manobrando com asas que não parecem maiores que as de um pardal, não sendo besta, toma, assim, outro caminho filosófico e mais seguro. Não entenderam nada, né? Isso aí não era para entender mesmo. Era só para mergulhar nesse delírio que vai desembocar depois em várias coisas aí da poesia do século XX, toda a literatura do século XX, das mais LSD, assim, né? Esse cara que tem o privilégio de ter morrido jovem, né, ter escrito, nem o James Dean, né? Se James Dean tivesse vivido até os 40 anos, ia ser um cara barrigudo, chato, reacionário, eleitor do Reagan, entendeu? Do Trump. Como morreu jovem, cara... Pois a figura é estranha, porque eu comparei com o Rambo, só que o Rambo nem morreu tão jovem, só que ele vazou jovem, né? Vazou jovem. O Rambo parou aos 21 e tá, chega, já... Mas aí pelo menos parou na hora certa, né? Bom, sou eu, né? Eu vou aqui investir na não ficção um pouco, porque assim, a ideia de fazer o sarau sobre os uruguaios, aí eu fiquei pensando, né, o que falar, porque o Uruguai é admirável sob vários aspectos, e tem muitas coisas que nós, especialmente quem é aqui do Rio Grande do Sul, pela proximidade, tem mais presente, né? Mas aí eu perguntei para um amigo meu que é uruguaio, que mora aqui em Porto Alegre, falei assim, o que tu acha que tem de melhor lá? Porque para nós tem um monte de coisa legal, as coisas que eu citei ali no textinho, né? As praias, o doce de leite, há algumas políticas públicas que são absolutamente progressistas e fora do padrão. A gente pode falar do aborto, pode falar da questão da maconha. E esse meu amigo que é uruguaio falou assim, os uruguaios são tolerantes, provincianos, cosmopolitas e abusados. Quer dizer, eu adorei, porque é bem o que é, né? As coisas que eu gosto. Vou fazer um recenseamento aqui entre nós 4. Vocês têm ou tiveram um vizinho uruguaio? Eu não. Amigo uruguaio, conhecido uruguaio? Sim. Amigo, sim. Todo mundo, né? Não, porque é uma Uruguai coisa... e Colorado. Hã? Uruguai e Colorado.
Colorado no nosso sentido aqui. Não, sim, sim. Não, então... Porque é super comum ter uruguaio aqui, né? É uma experiência que nós temos aqui no Sul e que não é compartilhada no resto do Brasil, né? Não. Por exemplo, tu pode ter bastante argentino até no Rio de Janeiro, coisa assim, mas uruguaio vem para cá, né? Historicamente. Então, tu sempre tem um cara que era teu vizinho, que era teu colega, era o cara que era namorado da mulher, não sei de onde. Sempre tem alguém próximo que é uruguaio. Não, e tem essa coisa também, assim, os gaúchos vão muito para lá, né? Tem uma coisa mais hipster das praias, mas tem uma praia lá que é uma ripongagem, que não tem luz elétrica. Como é que é o nome? Cabo Polônio. Ripongagem, assim, último grau, entendeu? E tem Punta del Este, que é um troço também, né? Então, assim, são extremos. Jet set, parará. E aí eu perguntei o que ele gostava mais, ele falou o céu, mas o céu eu vou dizer para eles que não é privilégio deles, né? O céu aqui, o nosso, não fica... Desculpa aí. Desculpa aí. O céu, La Rambla, o campo vazio, o Pampa, né, querido? E a arquitetura, eles têm isso, a arquitetura. Aí eu perguntei para ele, tu está falando da arquitetura que foi preservada? E ele falou, não, a arquitetura contemporânea lá é top de linha. Ele falou, o aeroporto de Montevidéu deve ser o mais bonito do mundo. Aí eu nem conhecia, eu fui olhar ali, ele é todo modernoso, parece o Museu do Amanhã, aquele que eu acho horroroso lá no Rio de Janeiro, mas tudo bem. Tá, então assim, a minha não ficção aqui, eu queria ler um trecho de uma entrevista do Mujica, né, o Mujica, vou falar em português. Essa entrevista foi dada em abril de 2018 para aquela revista da Unicinos, o Instituto IRU, né, Humanitas, Então, entre outras coisas, ele fala dessas questões que eu falei antes, questão do aborto, né? Ele diz assim, desde que o mundo é mundo, há abortos. Quanto mais oculto e menos reconhecido for, mais prejudicamos as mulheres pobres, castigamos duplamente as mulheres pobres. A passagem à legalização parte desse primeiro escalão. Primeiro primeiro estender uma mão social à mulher, caso queira retroceder na decisão que tomar. Caso o deixamos como um fenômeno clandestino, isso é impossível. Ou seja, uma atenção social e psicológica para ajudá-la, caso queira. Acredito que acaba se salvando mais vidas com um procedimento assim, que reconhece um procedimento de frente, do que no outro, né? Ao dizer simplesmente aborto não. Contudo, continua existindo o aborto, porque somos hipócritas quando não nos inteiramos de que ele existe e que desemboque em uma sociedade de mercado, sendo um estupendo negócio para alguns e caro. Mas, claro, as mulheres que têm a necessidade de abortar e que têm poder econômico vão resolver o problema clinicamente, serão bem atendidas. As mulheres que estão no fundo da sociedade, que têm problemas sociais, irão jogar a vida. Por isso nós decidimos, porque não é que eu goste ou não goste, o problema é que existe. No Uruguai é uma velha maneira de pensar. Não se pode esconder o que existe. Isso nos levou a que, em 1912, existisse um governo que concedeu o divórcio à mulher apenas por sua vontade, que reconheceu a prostituição com cartão de saúde e contribuições sociais, 1912. Por quê? Porque a prostituição me agrada? Não, mas ela existe. É tão velha como o mundo. Porque se um governo considerar que ela não existe, ela não vai deixar de existir. Com o álcool foi o mesmo. Lá por 1915, aqui, ele está falando no Uruguai, né? Houve um governo que não pensou na lei seca como nos Estados Unidos. Não, nacionalizou a produção de álcool para garantir que fosse um álcool bom.
Daí retirava recursos para atender a saúde pública, entre eles as consequências do próprio alcoolismo. Essa filosofia foi muito inserida no Uruguai. Não negar a evidência da realidade e buscar organizá-la o melhor possível. Último parágrafo que eu vou ler. Considero-me um humilde herdeiro dessa tradição. A maconha, por exemplo. A maconha é uma maravilha? Não. É uma lástima. Eu não acredito que qualquer vício seja bom. Se a tentamos legalizar, ao menos temos um elemento de controle e damos um golpe ao narcotráfico pelo lado do rompimento do mercado. Há uma certa armação em tudo. Não negar a evidência da realidade e a aceitar, buscar organizá-la da melhor maneira possível para que tenha um custo menor. Ai, que inveja. Simples. Que inveja de um cara, um político que pense, que tenha, né, essa clareza. Porque, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, depois que foi presidente, fez até documentário sobre a maconha. Ah, mas depois, negão, depois. Ai, agora... Ai, sabe? E agora ele está arrependido da reeleição também, né? Viu? Ele se arrependeu de tudo, né? Então tá. Ai, bom, enfim. Bueno, alguém quer mais ler alguma coisa? Já vai acabar, porra. Eu tenho mais 10 leituras aqui. Pode ler aqui, professor. Aqui eu me preparei de verdade, rapaz. Não, eu também. Eu tenho aqui para mais umas 4 horas. Vamos fazer mais uma, então. Vamos lá. Então eu vou conseguir ler aquele que eu anunciei. Sou eu, então, da Inês Bortagaray. O livro é 1, 2 e Já. E aí é isso que a narradora é a criança, é a irmã do meio. Então, já por ser irmã do meio, ela não tem direito à janela nesse carro que está indo. Então, já é um horror a vida dela. Então, eu vou ler um trechinho que eles pararam para descansar dessa viagem. Agora paramos para descansar. Meu pai estica as pernas. Elas estalam quando ele se estica. Descemos todos para a beira da estrada, onde há algumas árvores. São eucaliptos. Pego uma folha no chão e mordo. Queria que fosse de menta. Meu sorvete favorito é o de menta. Mas a folha não tem gosto de menta. Tem gosto de mato. Minha mãe vai para trás de uma árvore fazer xixi. Minha irmã mais velha não quer sair do carro. Está emburrada, mas não sabemos por quê. Eu também estico as pernas, mas as minhas não fazem barulho. Minha irmã mais nova vai com a minha mãe fazer xixi atrás da árvore. Minha mãe pergunta se eu não quero. Digo que não. Ela diz para depois eu não reclamar se ficar com vontade. Digo que não. Meu irmão abre o porta-malas do carro e vasculha a bagagem. Meu pai diz para ele deixar para lá, mas meu irmão está procurando um canivete que ele ganhou de presente um tempo atrás e que não corta. Gosta do canivete dele, mas ele não corta. Parece um canivete suíço, mas não é. Agora, ele volta com o canivete e arranca a casca de um tronco, afundando o que seria a navalha de uma arma branca. Quando digo arma branca, imagino uma bela faca branca com asas, como um anjo especialmente loiro. Fica olhando aquilo, parece fazer cálculos. Dou voltas ao redor da árvore que meu irmão raspou. Conto os passos da circunferência com muito cuidado. São 12 passos se for com os pés grudados um depois do outro, e 6 se ando normalmente, com meus passos de sempre. Minha mãe e minha irmã, mais nova, voltam de trás da árvore. A metade, digo, pensando em enigmas. Meu irmão volta do carro correndo outra vez. Traz a máquina fotográfica pendurada. Minha irmã mais velha vem correndo atrás. Agora está contente e acho que é porque ela e meu irmão estão tramando algo. Abraço-a e ela me olha de cima e pisca um olho. Abraço-a mais. Meu irmão diz que temos que tirar uma foto. Logo todos nos animamos. Aquilo parece uma boa ideia. Mamãe diz que vamos poder colocar no álbum que as nossas férias começaram assim. Não sabemos como se tira a foto automaticamente para meu irmão poder aparecer nela. Ele diz que acha que sabe, mas de qualquer jeito não tem onde apoiar a câmera para tirar a foto. Não tem nenhum tronco cortado que sirva de mesinha e também não podemos usar o capô do carro porque o meu pai diz que a câmera vai deslizar e cair. Me desespero porque tenho a sensação de que a qualquer momento meu pai ou minha mãe vão dizer que tudo bem, não tem importância, é melhor seguirmos viagem porque já estamos demorando muito. Meu irmão também se desespera. Nós olhamos, minha irmã mais nova olha para o meu irmão, eu para minha irmã mais nova e o meu irmão para tudo em volta, até que mamãe propõe que ele tire uma foto e depois ela tira uma foto de todos.
Não gosto dessa solução, porque fica sempre faltando um. Hesitamos. Minha irmã mais velha tem uma ideia genial. Diz pra gente colocar a câmera na grama, deitada, e nos abraçarmos ao redor dela. Todos em pé, mas com as cabeças bem juntas, fazendo um círculo em volta da lente. Que nem nos filmes. Quando os times de futebol ou beisebol dizem um por todos, todos por um. Meu pai acha uma boa ideia. Vou pular um pouco aqui que tá meio longo. Resumindo, nos vemos refletidos no vidro da lente. Atrás da nossa cabeça, o céu com nuvens. É difícil ficar parado, eu fiquei entre minha irmã mais velha e meu pai. Do lado do papai está minha irmã mais nova, e do lado dela, a mamãe, e do lado está meu irmão, e em seguida vem minha irmã mais velha, e então eu de novo. Dizemos uísque outra vez, porque a câmera demora. O sorriso está a ponto de congelar. Tira logo, tira logo, tira logo, tira logo, digo. Tira logo, a mais nova repete. Mamãe suspira alto e definitivamente estamos congelados. Acontece. A câmera faz um clique e todos respiramos e nos soltamos rapidamente e vamos andando para o carro com algo de pudor e algo de carinho. Então é isso, a Inês Bortagaray, e ela tem essa coisa de... essa narração do detalhe do detalhe do detalhe dessa viagem pela perspectiva dessa menina que não termina nunca mais, mas é uma delícia o livro, super engraçado. Muito legal. Vai lá, professor. Mais um? Eu tenho que falar do Galiano, né? Porque o Galiano fez a minha cabeça, né? Isso aqui, ó. Essa edição das Veias Abertas da América Latina. Sim. Eu ainda consertava com durex, olha aqui, ó. Ai, não se usa mais, eu ainda conserto. Eu pensei que tivesse sido roubado de biblioteca. Cara, isso aqui é assim, eu na faculdade, em 1977, saiu esse livro aqui, foi aquele negócio, assim, sabe, uma revelação, juntando as informações daqui. Hoje em dia a gente lê e vê que tem muito, sei lá, tem umas coisas meio populistas, umas simplificações e tal, né? Uhum. Mas toda a questão, enfim, que depois a gente aprendeu com o nome de teoria da dependência, enfim, imperialismo, toda essa conversa, né? O Galiano sempre dava pelo lado sensível. Aí tem um livro que eu ganhei aqui, nem sei se existe mais ainda, Dias e Noites de Amor e de Guerra, eu ganhei no dia do meu aniversário de 21 anos de idade, de uma namorada que eu tinha na época. E aí eu leio, estou olhando agora esse livro com anotações de época, sabe? Eu não tinha filho nessa época, mas vou ler um trechinho aqui sobre filhos. É um livro, o livro é todo feito assim, de fragmentos, sabe? Pega uma história no mês tal, não sei o quê, é um contador de caos, né? Então, nisso está a graça do texto dele. Há 11 anos, em Montevidéu, eu estava esperando Florência na porta de casa, o pai dessa menina. Ela era muito pequena, caminhava como um ursinho. Eu a encontrava pouco. Ficava no jornal até qualquer hora e pelas manhãs trabalhava na universidade. Pouco sabia da vida dela. Beijava adormecida. Às vezes levava chocolate ou brinquedos para ela. A mãe não estava aquela tarde e eu esperava na porta o ônibus que trazia Florência do jardim de infância. Chegou muito triste. No elevador fez beicinho. Depois deixou que o leite esfriasse na xícara. Olhava o chão. Sentei-a em meus joelhos e pedi que me contasse. Ela negou com a cabeça. Acariciei-a, beijei sua testa. Deixou escapar uma lágrima. Sabe, uma criancinha chorando, né? Com o lenço, sequei sua cara e assoei seu nariz. Então pedi outra vez. Vamos, conta. Contou-me que sua melhor amiga tinha dito: eu não gosto mais de você. Choramos juntos, não sei quanto tempo, abraçados os dois ali na cadeira. Eu sentia as mágoas que Florência ia sofrer pelos anos afora e quis que Deus existisse e não fosse surdo, para poder rogar que me desse toda a dor que tinha reservado para ela. Oh, não é? É isso aí, o Galiano foi muito bom, né? Fez muito bem para nós todos. Fez. Uruguai também, viu só? É isso, então. Vamos lá, Diego. Tá, eu vou ler mais um poema daquela primeira autora que eu li, a Cristina Peri Rossi. É um poema psicanalítico. O título é Ontem à noite tive um sonho. Em 3 partes. 1. Ontem à noite sonhei que fazia amor com minha mãe. Melhor dizendo, eu não conseguia fazer amor com minha mãe porque sempre chegava alguém para interromper com alguma bobagem. Minha mãe estava nua e era muito bonita,
sempre foi muito bonita até a velhice. Devia ter 26 anos, a idade que tinha quando eu nasci, e estava nua, completamente nua. Eu gostava muito de minha mãe, mas sempre aparecia alguém disposto a interromper, então eu me demorava. Não vou contar para o psicanalista, ele vai me dizer que não era minha mãe, apesar de ter a aparência da minha mãe. Os psicanalistas gostam muito que as coisas não sejam o que são, e são pagos para isso. 2. Mas no dia seguinte eu fui ao psicanalista e contei um sonho. Contei que eu ia para a cama com uma mulher jovem, mais jovem que eu, tinha 26 anos. Então o psicanalista me disse que essa mulher não era outra mulher, como eu acreditava no sonho. Na verdade, ele disse, a mulher com quem você sonhou que ia para a cama era sua mãe. 3. Passei um mês perguntando a todo tipo de gente, homens e mulheres, se tinham sonhado que iam para a cama com suas mães. E eles, homens e mulheres, me diziam que não, que de nenhuma maneira. Eles e elas não sonhariam com essas indecências, uma coisa suja dessas. Até que me dei conta que eles não tinham mães bonitas. Essa é a Cristina Peri Rossi no livro de 2009, cujo título é PlayStation. É pura diversão. Você tem um humor muito, muito peculiar, assim, muito Angélica Freitas, assim, uma coisa que a gente... Sim. Muito legal, é. Não, então, eu tinha anotado aqui um negócio que na hora que eu falei de não ficção, né, que eu estava tentando enumerar todos os méritos do Uruguai, eu esqueci de mencionar isso. Vocês sabem quantas pessoas morreram no Uruguai inteiro de Covid-19? 46 pessoas. Montevidéu, que tem 1.200.000 pessoas, 1.200.000 habitantes, morreram 29 pessoas. Só para a gente comparar, Porto Alegre tem 1,5 milhão, morreram 987 pessoas. E eles não fecharam a economia. Eles fizeram uma campanha desde o começo para que as pessoas usassem máscara, lavassem as mãos, tomassem cuidados, né? Cara, entendeu? É incrível, né? Bom, eu não vou ler mais nada e vai comprar passagem. Vou... Tchau! Vamos fazer. Eu sei de vocês. Não, vocês viram, saiu agora na revista 451, uma reportagem daquele super jornalista Rubens Valente. O cara leu uma coleção de livros infantis patrocinados pelo MEC. Viram isso ou não? Sim. Não. Não. Sim, que o discípulo do Olavo reescreveu os contos de fadas. Eles escreveram contos de fada para ser mais positivos. Então é assim, João e Maria não foram abandonados da floresta pela sua mãe, pelo contrário, foi ela quem ensinou o truque para eles não se perderem. Branca de Neve não beijou o príncipe. O flautista de Hamelin não hipnotizou criança nenhuma para se vingar. Ele foi remunerado após expulsar os ratos e celebrou o fato com um jantar na vila. Rapunzel não engravidou do príncipe nem deu à luz 2 crianças na floresta. O lobo que devorou o Chapeuzinho Vermelho não foi morto pelo caçador por afogamento. O animal só tropeçou e caiu no rio para nunca mais voltar. Gente. Porque, entendeu? E aí a matéria do cara conta assim, que é um negócio inacreditável, além de todo o resto, além dos caras estarem desprezando toda a tradição, enfim, dos contos de fadas, das histórias para criança, da pedagogia, do caralho, as pessoas não assumem, não tem autor. Foram atrás para descobrir quem era o autor. Aí tinha uma mulher que assinava, o cara foi entrevistar a mulher, disse assim, não, eles mudaram um pouco o que eu mandei para lá. Mas tudo bem e tal. Bah. Entendeu? Conto de fada, bicho. Bah. O que nós vamos fazer? Vamos para o Uruguai. Eu acho que é vamos para o Uruguai, vamos para o Uruguai e vamos já. Então o próximo Sarau Elétrico já vai ser de lá. Pelo amor. Não, mas eu tinha sobre releitura de contos de fadas, eu li uma que eu achei engraçado um dia, que uma pessoa postou, que era assim, a Cinderela,
ela não queria um príncipe, ela só queria uma noitada, botar uma roupa, ela queria dar um rolê, ela só queria botar uma roupa bacana e ir no baile, ela queria uma festa. Não era o príncipe. De cristal e tal. Não, o sapatinho, tudo isso foi bônus track, ela não estava afim do príncipe, ela queria mesmo, era o rolê, entendeu? Ela estava só pela festa. Estava pela festa, né? Bueno, acho que era isso, então. Queria agradecer, Karina, pela tua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Aí. Mãozinhas, mãozinhas, claro. E, então tá, gurias, obrigado. Nos falamos semana que vem. Valeu. E, semana que vem vamos ter um sarau, tipo, fechando o mês Farroupilha, né, professor? O professor disse que era pra gente vir, todo mundo pilchado, não sei o quê. Não, eu já usei pijama uma vez no semestre, né? Agora eu não fantasio mais. Eu venho pilchado. Eu venho de bombacho. Não vai dar pra ver, mas eu vou... Não aparece! Então tá. Então é isso, eu queria agora, então, tenho a alegria de chamar para a nossa canja a Kátia B, que é uma cantora, ela também é bailarina, ela também é atriz, mas ela, né, vem se dedicando à carreira musical, ela tem bastante destaque, mais destaque no exterior do que aqui mesmo no Brasil, e tem uma parceria artística já de algum tempo com o Vitor Ramil, né? Ela participou de alguns discos dele, e ele compôs algumas músicas que ela gravou. Enfim, então, com muita alegria, eu chamo aqui para a participação, pela primeira vez, do Sarau Elétrico, da Kátia B. Então é isso, até a semana que vem. Alô, pessoal, eu sou Kátia B, pessoal do Sarau Elétrico. Que delícia esse convite, que alegria estar aqui nesse sarau que eu já ouço falar há muito tempo. Todas as minhas idas no Sul não foram poucas, sempre ouvi falar de vocês e estou muito feliz de estar nesse sarau dos uruguaios, porque eu adoro o uruguaio, adoro. Cantei algumas vezes lá, adoro doce de leite, as pessoas, aquela calma de Montevidéu e muitas outras coisas. E ali pertinho, né, do Uruguai, tem o Rio Grande do Sul e tem o Vitor Ramil. Eu vou começar cantando uma música que o Vitor compôs para eu gravar no meu disco Espacial. Ela se chama Viajei. Viajei, ligada num segundo, no seguinte desliguei. Do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho, evoluindo num carinho teu, perdido e a me perder, mar adentro, noite afora, agora amor, é hora de levar essa vida à toa, sem sentido à proa, as ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Já não sei do tanto que eu diria, o quanto que me dispersei. Não quero nem pensar, viajei. Viagem boa, a gente não enjoa de esquecer que um dia vai voltar, mar adentro, noite afora, agora amor, é hora de querer dessa vida à proa, sem sentido à toa, as ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei, viajei, viajei.
As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei, viajei. Viajei, de Vitor Ramil. Vou cantar agora Sansara, do compositor carioca Antônio Saraiva. Cada passo, passo a passo, passo. Cada passo, passo a passo, passo. Rumo ao rumo, rumo. Deserto, deserto. Caminho, caminho. Cada passo, passo a passo, passo. Cada passo, passo a passo, passo. Rumo ao rumo, rumo. Deserto, deserto. Caminho, caminho. Olhos, olhos, beijo, beijo, braço, abraço, o desejo adentro e deixo cedo ou tarde, sem segredo, desenlace, solto a linha desse enredo. Rumo ao rumo, rumo. Deserto, deserto. Caminho, caminho. Olhos, olhos, beijo, beijo, braço, abraço, o desejo adentro e deixo cedo ou tarde, sem segredo, desenlace, salto a linha desse enredo. Tudo vai e vem e se esvai no tempo além do além, do além. Tudo vai e vem e se esvai no tempo além do além.
E agora, uma canção composta com meus parceiros Marcos Cunha e Plínio Profeta, em cima de uma letra de um poema do incrível escritor, poeta e showman Fausto Fawcett. Que horas não são, a onda nunca vai quebrar. É sempre a mesma estação, o sol queimando teu olhar. Deus fez o céu e pôs a terra pra rodar. Ela empacou no sinal do sol brilhando em teu olhar. Gente móvel num cartão postal. Seca e verão é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar. Valeu, Sarau Elétrico, até breve. Viajei ligada num segundo, no seguinte desliguei do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu, perdido e a me perder mar adentro, noite afora agora, amor.
sentido a proa, as ondas de carinho